Oi, galera. Na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês algumas resoluções de situações problemas envolvendo volume e sólidos geométricos, que é o conteúdo que a gente está estudando. Então, peço a vocês que vocês prestem bastante atenção na resolução de cada um desses itens, de cada um desses exemplos que eu vou mostrar para vocês, e que, claro, vocês registrem de forma completa cada um desses itens no caderno de vocês, para depois me dar essa devolutiva, tá bom? Então, vamos lá, início. Então, pessoal, vamos ao primeiro exemplo, uma questãozinha do SAEP bem tranquila aqui para vocês. Que dizia o seguinte: Amanda comprou uma forma de bolo com formato de bloco retangular, cujas medidas internas estão representadas na figura abaixo. Como vocês podem ver aqui, essa forma de bolo com as suas medidas, 30 centímetros, 20 centímetros e 5 centímetros. A pergunta é a seguinte, né? A capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma é... Então, simplesmente a questão quer saber a capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma. Ou, simplesmente, ela quer que você descubra quanto cabe aqui dentro dessa forma. Quanto cabe dentro de um sólido geométrico, como a gente pode ver aqui, que está nesse formato dessa forma, basta, para a gente descobrir quanto cabe, aplicar uma formulazinha do volume que é referente a esse sólido geométrico aqui. Primeiro, vocês têm que identificarem qual é o nome desse sólido geométrico, para aí depois associar a sua fórmula para o cálculo do volume. Então, esse sólido geométrico aqui, vocês devem conhecer pelos estudos anteriores, que aqui eu tenho um paralelepípedo, tá bom? Então, para descobrir o volume de um paralelepípedo, quanto cabe dentro dele, simplesmente eu vou aplicar essa fórmula aqui. Volume é igual comprimento vezes largura vezes altura, onde o comprimento vai ser 30 centímetros aqui nessa situação, a largura, o L, vai ser 20 centímetros e a altura, o A, vai ser 5 centímetros. Basta a gente substituir aqui, ó. Vai ficar agora, volume é igual a 30 vezes 20 vezes 5. E para descobrir quanto cabe, né, dentro dessa forma de bolo em centímetros cúbicos, basta multiplicar agora 30 vezes 20 vezes 5, ok? Logo, ó, vamos fazer aqui 30 vezes 20 vai ser igual a 600. Tá? Para fazer esse cálculo mental, professor, eu não consigo. Não tem problema. Você colocar 30 vezes 20 vai fazendo seu cálculo, desenvolvendo o algoritmo da multiplicação normalmente. Então, mas isso aqui é bem tranquilo, ó. 30 vezes 20 vai ser exatamente igual a 600, ok? E 600 vezes 5, 600 vezes 5 vai ser igual a 3.000. Então, o volume aqui é de 3.000 centímetros cúbicos. Ah, professor, por que centímetros cúbicos? Primeiro, porque as medidas aqui, as dimensões desse paralelepípedo, estão todas dadas em centímetros cúbicos. Ó, 1 centímetro, 2 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, digamos assim, né? Se você fosse multiplicar centímetros vezes centímetros, você obteria aqui centímetros cúbicos. Ok, galera? Então, respondendo aqui, a capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma é exatamente 3.000. Ok, galera? Então, finalizamos aqui. Pessoal, copie esse exemplo no caderno de vocês de forma completa, tá bom? Esse, assim como também os outros, copiem aqui o exemplo, desenha a figura direitinho, copia o cálculo, e aí depois vocês vão me enviar os 3 exemplos que eu vou mostrar para vocês hoje lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vamos agora ao segundo exemplo de hoje, mais uma vez uma questãozinha do SAEP, que dizia o seguinte: um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem com as suas medidas internas indicadas, como vocês podem perceber aqui, ó. Temos aqui um cilindro reto, como bem diz aqui o enunciado da questão, com as suas medidas, né? Temos aqui a altura de 15 centímetros, temos aqui uma largura de 10 centímetros, não é isso? E tem um dadozinho aqui importante, né? Pi, uso de pi, né? Como aproximadamente 3,14. Continuando, a quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é, vou repetir mais uma vez o comando, a quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos, já nos dá aqui uma ideia, um detalhezinho envolvendo volume, que essa embalagem comporta é. Então, se eu quero saber quanto essa embalagem aqui comporta, logo eu subentendo que
A questão quer que eu descubra o volume desse sólido geométrico aqui, desse cilindro reto. Nada mais que isso. Simplesmente, a questão quer que você descubra quanto cabe dentro de uma embalagem e essa embalagem é uma forma geométrica, simplesmente aqui a questão quer que você descubra o volume desse sólido geométrico aqui, que no caso está no formato de um cilindro reto, como bem enfatiza aqui a questão, tá bom? Então, para descobrir o volume de um cilindro reto, de um cilindro como está aqui, vocês vão aplicar simplesmente essa fórmula. Volume é igual a AB vezes H. Professor, o que significa esse AB? O AB, ele significa a área da base. A área da base aqui, ó, a base desse cilindro aqui, perceba que ela tem um formato circular. Então, eu vou ter primeiramente que descobrir quanto equivale a área desse cilindro aqui que está no formato circular. E para calcular a área desse, digamos assim, desse círculo, eu vou ter que aplicar outra formulazinha que vocês já estudaram. Qual é, professor? A formulazinha da área do círculo, ok? Então, só continuando aqui para explicar para vocês, acabar o retomo de onde eu parei, tá bom? Então, aqui vou multiplicar, sinalzinho de vezes, vezes quem? Vezes a altura, representada aqui por H. A altura aqui, vocês percebem de forma clara, né, que é 15 centímetros, ok? Então, vamos lá, né? Se eu fosse calcular, eu colocaria volume é igual. Até aqui tudo bem. Igual a quem? A B. Quem é a B? A área da base. Eu sei quem é a área da base? Ainda não sei. Então, vou ter que descobrir primeiramente quem é a área dessa base. A base aqui, já falei para vocês, está no formato circular e tem aqui 10 centímetros de diâmetro. O diâmetro, sabemos que o diâmetro é quem? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é, eu digo assim, se o diâmetro é 10 centímetros, o raio vai ser a metade. E a metade de 10 vai ser quanto? Vai ser 5. Vamos ver isso na prática. Então, vai ficar assim, ó. Se eu quero descobrir a área da base, AB, e a base, a que está no formato circular, vocês têm que aplicar essa formulazinha aqui para descobrir a área de um círculo, tá bom? Como é que eu descubro a área de um círculo? Simplesmente multiplicando π, que a questão não diz aqui que é 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. O raio, novamente falando, vai ser a metade do diâmetro. Se o diâmetro desse círculo aqui, ó, percebam, o diâmetro desse círculo é 10 centímetros, o raio dele vai ser a metade desse valor, a metade de 10. E a metade de 10 vai ser quanto? Vai ser 5. Então, no lugar do R aqui, eu vou colocar 5. Ok, pessoal? Logo, vai ficar 5 aqui elevado ao quadrado. Repetindo mais uma vez para fixar aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estou procurando o AB. Quem é AB? A área da base. A base aqui tem um formato circular. Então, para me descobrir a área dessa base, que está no formato de um círculo, eu vou ter que multiplicar π vezes r elevado ao quadrado. Professor, toda vez que eu for descobrir a área de um círculo, eu vou ter que aplicar essa fórmula? Sim, π vezes r elevado ao quadrado, bem tranquilo de vocês memorizarem, tá bom? Então vamos lá continuando, né? AB vai ser igual a 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado. Parou, professor, não entendi de onde foi que saiu esse 3,14, não entendi de onde foi que saiu esse 5, então vamos lá, né? O 3,14, ele substituiu aqui o π. Por quê, professor? Porque a questão nos dá o dado importante que π é aproximadamente 3,14. Então, no lugar de π, coloquei 3,14. Vezes, pontinho aqui, representa vezes, ok? R representa o raio. E quem é o raio, professor? O raio é a metade do diâmetro. E quem é o diâmetro? O diâmetro desse círculo aqui, ó, vocês podem perceber que ele vale 10 centímetros. O diâmetro vai daqui até aqui. No caso, vale 10 centímetros. E o raio vai valer a metade desse valor. Então, a metade de 10 vai ser 5. Por isso que no lugar do Rzinho aqui, eu substituí por 5. E o quadradozinho aqui, o 2, formato de potência, eu repeti, tá bom? Tranquilo. Então, agora basta a gente resolver quanto é que vale isso. Professor, então eu vou logo começar aqui multiplicando o 3,14 vezes o 5. Não. Tem um aqui, digamos assim, numa expressão numérica, onde você tem a multiplicação e tem a potenciação, primeiro você vai resolver a potenciação. Então, vai ficar aqui, ó, AB é igual a 3,14, repetimos aqui o 3,14, vezes 5 elevado ao quadrado, que vai dar esse 25 aqui, bonitão, como vocês podem ver. 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, ok, pessoal? No caso, é igual a 25. Continuando, agora, para descobrir a área dessa base, está no formato de um círculo aqui, a área da base desse cilindro,
basta multiplicar 3,14 vezes 25, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou multiplicar aqui direto, ó. AB, a área da base, vai ser igual a 78,5. Professor, de onde foi que sai esse 78,5? Da multiplicação entre 3,14 e 25. Quando você multiplicar, você vai encontrar aqui 78,5, ok? Então, já descobri que a área da base, AB, é igual a 78,5, ok? Então, já vou substituir aqui, ó. AB, vou substituir por 78,5, foi o valor que eu descobri referente à área da base aqui, como vocês podem ver, no formato circular, vezes o H, que representa a altura, que eu já falei para vocês que vale 15, ok? Então, vai ficar aqui 78,5, representando a área da base, vezes a altura, que vale 15, como vocês podem bem aqui perceber. Logo, se eu quero descobrir o volume desse cilindro aqui, basta multiplicar 78,5 vezes 15. Multiplicando 78,5 vezes 15 de forma direta, vocês podem conferir aí em casa, fazendo esse cálculo, até aprimorar a habilidade de vocês, vocês vão encontrar aí 1.177,5, no caso aqui em centímetros cúbicos, porque eu estou trabalhando com volume, ok, galera? E aí, respondendo aqui a questão, né? A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta em centímetros cúbicos um valor igual a 1.177,5. No caso aqui, a alternativa correta, a alternativa C de casa. Lembrando que esse valor aqui, ela pede de forma aproximada, porque simplesmente, ó, aqui esse dado π está aqui como um valor aproximado a 3,14, tá bom? Só a título de curiosidade. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de copiar esse exemplo de forma completa. Faça o desenho, a representação do cilindro e aí façam o cálculo também, tá bom? Copiem direitinho e bonitão, bem organizado do jeito que eu gosto. Vamos para o próximo e último exemplo. Vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo da aula de hoje, uma questãozinha do SPAES, tá bom? Que dizia o seguinte: na figura está representado um reservatório com a forma de um bloco retangular, contendo água até a altura assinalada, como vocês podem ver aqui. Então, esse bloco retangular, né, com as medidas aqui 2, 8 e 4, e tem aqui a quantidade de água, digamos assim, que tem dentro desse bloco retangular, né, com medidas aqui também 8, 2, só que a altura aqui, ao invés de 4, está preenchido só até 2,5, como vocês podem observar. Continuando. Qual é a quantidade de água necessária para acabar de encher completamente esse reservatório? Então, simplesmente a questão quer que você descubra quanto ainda falta de água para preencher, para encher completamente esse reservatório. Para isso, primeiro você tem que calcular quanto esse reservatório, que está na forma de um bloco retangular, cabe de água dentro dele. Quanto é que cabe de água dentro dele? Eu não sei. Para eu descobrir quanto cabe dentro de um sólido geométrico, que no caso aqui está representado como um paralelepípedo, eu tenho que aplicar uma formulazinha do volume, tá certo? Nesse caso aqui, ó, volume P. Professor, por que você colocou aqui volume P? Eu coloquei aqui volume P para representar que é o volume do paralelepípedo, tá bom? Desse bloco retangular aqui todo. É igual ao C, que representa o comprimento, ó, no caso aqui 8, vezes a largura, que no caso aqui está representado por 2 metros, e vezes a altura, que a altura do bloco retangular, tá certo? O paralelepípedo todo, que no caso aqui vale 4 metros, ok? Então, para eu descobrir quanto é que falta de água para preencher esse reservatório, primeiro eu tenho que descobrir quanto esse reservatório, que está no formato aqui de um paralelepípedo, cabe de água de forma completa. Quanto é que cabe de água dentro dele? Não sei, vamos descobrir agora. Então, o volume de P vai ser igual a 8 vezes 2 vezes 4. Professor, de onde foi que sabe esse 8, esse 2 e esse 4? Vamos com calma, tranquilo. Vamos lá. O C está substituído aqui por 8. Por quê? Porque o C representa o comprimento e o comprimento aqui a gente vê que é 8 metros. Ok? Continuando. O L está substituído aqui por 2. Por que por 2? Porque o L representa a largura e a largura aqui a gente vê que é 2 metros. Ok? Então, substitui aqui. Vezes. O A está substituído aqui por 4. Por que por 4? Porque o A aqui está representando a altura. E a altura aqui, ó, perceba, como já havia falado antes, vale 4. Então, simplesmente,
para eu descobrir o volume de P, basta multiplicar 8 vezes 2 vezes 4. Multiplicando isso tudo, vocês vão encontrar 64 metros cúbicos. Perceba que todas as medidas aqui, ó, 4 metros, 8 metros, 2 metros, estão dadas em, claro, metros. Por isso, coloquei aqui metros cúbicos, já que estamos trabalhando com volume, ok? Professor, faça esse cálculo para eu ver se realmente vai dar 64. Então, vamos ver. 8 vezes 2, vocês vão encontrar 16. 16 vezes 4, vocês vão encontrar 16 vezes 4, vai ser igual ao nosso 64 aqui, bonitão. Vocês também podem estar conferindo esse cálculo em casa, tá bom? É bom que vai aprimorando as habilidades da multiplicação. Continuando, já descobri o volume de P, o volume do paralelepípedo todo. Eu sei que dentro dele cabe 64 metros cúbicos de água. Bom, dentro desse paralelepípedo aqui todo, ok? Tá como a questão fala aqui, desse reservatório. Só que a questão não quer saber quanto cabe dentro dele. Ela quer saber o quê? Ela quer saber quanto ainda de água é necessária para encher totalmente esse reservatório, visto que eu já tenho uma quantidade aqui expressiva, significativa de água dentro dele. Então, para eu descobrir isso que a questão está pedindo, eu tenho que saber quanto há já de água dentro dele. E para isso também é muito tranquilo. É só vocês novamente aplicarem a mesma fórmula. Só que aqui, ao invés de volume de P, eu coloquei volume de A. Por que você colocou volume de A, professor? Para volume da quantidade de água. Por isso que eu coloquei aqui um Azinho que há dentro desse reservatório já. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui volume de A. Então, pessoal, para descobrir o volume de A, novamente, perceba ó, que há aqui a água dentro desse recipiente, claro, só pode estar no formato retangular, já que esse recipiente está também no formato retangular. Então, a fórmulazinha não vai mudar, ó. C vezes L vezes A. O que é que vai mudar? As dimensões, tá bom? Então, vai ficar como? O C, que é o comprimento, vai ser o mesmo, ó. Perceba que a quantidade de água aqui, ó, também está com comprimento de 8 metros. A largura da quantidade de água que tem também está aqui com 2 metros, ó. Perceba. O que está mudando, professor? Só a altura, o A, que do bloco retangular todo vale 4 metros. E do que está preenchido já com água, só vale 2,5 metros, tá bom? Então, no lugar do A aqui, eu vou ter que colocar 2,5 metros, porque eu estou procurando o volume da quantidade de água que já há dentro desse reservatório, desse recipiente aqui, desse bloco retangular, que é um paralelepípedo, tá bom? Então, vai ficar assim, volume de A é igual a 8 vezes 2 vezes 2,5, tá bom? Mais uma vez repetindo, C, comprimento, perceba que é 8. L, largura, perceba que é 2, ó. E vezes a altura, perceba que é 2,5, representando aqui a altura da quantidade de água que já há nesse reservatório. Para descobrir o volume de A, a quantidade de água que já há dentro desse reservatório, basta multiplicar 8 vezes 2 vezes 2,5, ok? 8 vezes 2 vai ser igual a 16. 16 vezes 2,5 vai ser exatamente igual a 40. Logo, o volume de A é igual a 40, tá bom? E agora, professor, eu já tenho agora os dados necessários para que eu possa descobrir quanto é que falta de água para acabar de encher completamente esse reservatório, tá bom? Eu sei que o reservatório, ele cabe de forma completa 64 metros cúbicos de água. Tá aqui, ó, 64 metros cúbicos de água, ok? E a quantidade de água que já está dentro dele é de 40 metros cúbicos, ok? Então, ele cabe 64 metros cúbicos de água e já há dentro dele 40 metros cúbicos de água. E aí, quanto falta para encher em metros cúbicos, já que todas as alternativas aqui, ó, perceba, estão em metros cúbicos, para encher esse reservatório? Reservatório cabe 64 metros cúbicos. Eu descobri que já há de água dentro dele 40 metros cúbicos. Então, para terminar de encher de forma completa esse reservatório, basta eu fazer uma subtração de 64 menos 40. E aí dá para a gente fazer até através do cálculo mental. Eu tenho 40 metros cúbicos de água. Para encher completamente o reservatório, eu tenho que ter 64. Então, de 40 para 64, faltam quantos metros cúbicos? Faltam exatamente 24 metros cúbicos. Sendo assim, a alternativa correta
vai ser a alternativa B de bola, como vocês podem bem aqui observar. Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar as orientações lá no Google Sala de Aula, mas já adianto que vocês terão que copiar e responder, né, com as suas resoluções que já estão aqui, todos esses 3 exemplos, tá bom? Copia lá o enunciado da questão, o seu comando, faz o desenho bonitão lá, organizado do jeito que eu gosto, copia o cálculo e marca a alternativa correta desses 3 exemplos, ok? Depois tire uma foto e envie para mim lá no Google Sala de Aula, mas eu vou dar as orientações lá novamente para vocês. Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e mais do que gostado, eu espero que vocês tenham compreendido cada uma dessas resoluções desses exemplos, porque é mais ou menos dessa forma que eu vou estar cobrando de vocês esse conteúdo, tá bom? Então, tchau e até a próxima.